Bom, eu acho que o Enfio era um gênio, né? Eu acho que a coisa que mais define o Enfio era isso. Eu acho que o Enfio sempre foi o guerrilheiro do cartoon. Sabe, o Enfio não tinha medo de nada. Um cometa. Sabe, aquela coisa forte, brilhante e rápida. O Enfio queria que todo mundo combatesse a ditadura, a maneira como ele combatia, com a pressa que ele tinha, com o empenho que ele tinha, com a radicalidade que ele tinha. Ele com 2 traços desenhava ódio, prazer e alegria. A personalidade do Enfio devia ser tombada pela ciência e estudada. É um gênio, é o nosso Miró. Ele dizia, né, o Enfio dizia: eu quero ser a mão do povo desenhando. Oh, meu Deus, Brauna tá achando que a gente não pode fazer nada. Será que ela se envenenou com água podre? Deixa de bestagem. Onde é que ela vai encontrar água na caatinga? Não foi água nem comida. Isso é puro estado de subnutrição. Subnutrição? Lá vem você com psicologismo. Nossa Senhora do Ribeirão das Neves, onde tem a penitenciária agrícola de Neves, onde meu pai era assessor direto Zé Maria de Alquimim, que levava ele para todos os lugares onde ele ia. E eu fiquei lá uns 2 anos fui para Belo Horizonte. Quer dizer, o meu pai vive no meu coração. Meu pai era mais ou menos isso, esse ciganão que eu me transformei. Meu pai foi gerente de uma agência funerária e eu nasci dentro da penitenciária agrícola. Foi lá que eu nasci, de Neves. A minha mãe é especial, como mãe de todo mundo é especial. Dona Maria da Conceição Figueiredo Souza. A Dona Maria perdeu 5 filhos sem saber o que era hemofilia quando morava aqui na região de Neves. Eles só foram descobrir a hemofilia muito tempo depois. Criança, né? Você já nasce com ela, mas eu não sabia e não entendia. O resultado disso é que eu tive uma infância suicida. Eu jogava futebol, não podia, brigava, não podia, corria, não podia, quer dizer. Eu tinha muita admiração por ele, tinha muito carinho com ele, eu era amigo do Betinho, sabia que eles eram irmãos, era amigo também do Mário, um músico extraordinário, um trinca incrível, né? Betinho, o Mário e o Enfio, cada um excelente no que fazia. Numa época que eu estava numa angústia terrível, em que eu já sabia que eu ia para o inferno, não havia dúvida. Porque eu não acreditava em Deus. E estava ali próximo, eu comungava, mas não acreditava. O medo do demônio, terrível. E, ao mesmo tempo, os padres dominicanos começaram a representar para mim o céu. Quer dizer, a possibilidade de poder rir, de poder fazer piada, de poder fazer palavrão e não ter que confessar, de poder namorar e de poder ver mulher de maiô, porque a gente não podia ver. Depois eu comecei a fazer um álbum para meu marido e pedi para ele que você podia fazer uns desenhos aqui. Ele então começou a desenhar. Ele desenhava, escrevia um texto e tal, e fizemos o álbum. Ele desenhou todo o álbum, sabe? É uma belezinha. Vagabundava, né? Aproveitando da hemofilia um pouco. Não assisti a aula, tomei 7 bombas. Porque ele estudava no Colégio Arnaldo, mas quase todo dia ele ia lá para casa brincar com os meninos.
O Henriquinho era um tio, assim, uma figura assustadora. Ele não era muito mais velho que os meus irmãos mais velhos. Era uma coisa assim, brincalhona, mas ele fazia umas brincadeiras já meio fradinho, baixinho, sabe? E olha, eu fui inventado. Eu fui para Alterosa levando comigo vários sonhos. Um deles, descobrir um novo Bojalo. Quando eu comecei a trabalhar, fui ser revisor na revista Alterosa, eu não sabia nada. Eu não sabia se já tinha assento, também tinha assento. Tinha que olhar coisa por coisa. E vim disposto a mandar embora o revisor que cometeu tantos erros. Quando o pessoal da oficina, os operários da oficina perceberam que eu demorava muito, começou uma certa hostilidade. Para romper essa barreira, eu comecei a fazer desenho pornográfico. Poxa, o Henriquinho, irmão do Betinho, eu não ia mandar embora. E falei, mas o que está havendo com o Henriquinho? Ah, ele só fica desenhando aqui. Eu falei, não, então eu quero ver, chama o Henriquinho aqui. E aí me chamou e me colocou para fazer 2 páginas na revista Alterosa de cara. Mas só na cabeça do Roberto Drummond estava realizado que eu poderia fazer um gol, não sei como. Me dá seu nome todo. Ele falou, Henrique Souza Filho. Eu quero assinar Souza, porque meu pai morreu em homenagem a ele. Peguei uma caneta e falei, você vai assinar em fio. N de Henrique, fio de filho, forma um nome. Então desenha agora aí a sua assinatura em fio. Os Pradinhos surgiram debaixo de Chibata. Você não voltar com os personagens que eu quero que você crie, sinto muito, vou avisar o Betinho, ele vai falar com sua mãe, eu vou aceitar o seu pedido de demissão. No 3º dia, isso até me emociona, porque foi emocionante. O Enfio entrou e jogou na minha mesa aqueles papéis escritos, e eu peguei, olhei e estava assim, os 2 Pradinhos. O Enfio era um garoto, né? Escrevelava muito engraçado, mordaz, e já com a ideologia esquerdista muito definida. Bom, a primeira vez que eu vi o desenho do Enfio foi no jornal Diário de Minas, e foi um impacto, porque ele retratava os estudantes, que eram bonequinhos pequenininhos, frágeis, lutando com policiais enormes. Senhor, abreviar sua morte para enriquecer seu sofrimento. Anda, capeta! Mamãe! A cegonha não existe. Fui enganado. Aí um dia, o Paulo Nogueira me manda um bilhete junto com um menino, chamado Enfio, que vem trazer para mim os originais do livro que ele ia publicar no Rio de Janeiro, chamado Guerra é Guerra. Eu estava fazendo nessa época um trabalho de pesquisa, uma coletânea de todos os cartoons antibélicos e antimilitaristas, né? E ele chegou e falou que tinha um livro chamado Guerra é Guerra. Ele pediu para a gente mudar o título porque é o livro dele. Aí eu achei assim um garoto muito folgado, né? Aí eu falei, como é o teu nome, garoto? Ele falou, Enfio. Eu falei, Enfio, que nome parece um assovio, Enfio. E quase morreu por minha causa, porque ele ficou com tanta raiva que ficou andando no calçadão da Vieira Soto, para cima e para baixo, debaixo de um sol. E quase teve uma insolação. Geraldo, eu queria que você pedisse a Milor para fazer o prefácio a mim. Ele sabia que ele era bom, ele queria uma aprovação do Papa, né? Milor, tem um menino de Minas aqui que trouxe uns livros originais muito bons, quer que você faz o prefácio. Não, vamos fazer o prefácio dele. Não, Deus, seus mineiros é uma panelinha insuportável. Não, Milor, mas o cara é muito bom. Não, não é bom não. Não é bom não. Vocês mineiros não têm critério para julgar não. É mineiro, é bom. Então eu não vou fazer prefácio nenhum não. Não quero nem ver. Ele lançou o primeiro livro dele, Hiroshima, Meu Humor. Eu tive aonde fazer o prefácio do livro. O Enfio era tão generoso, tão amigo, tão irmão, tão camarada, que ele me obrigou a autografar o livro junto com ele. A vinda para o Rio foi bruxa. Eu fui trabalhar na edição mineira do Jornal Esportes. Aí um filho do Nelson Rodrigues, Jofre Rodrigues, me aparece em Belo Horizonte para me levar. E aí ele me convenceu, problemas enormes, eu já estava para casar, uma série de coisas assim, estabilizando lá. E aí eu fui pro Rio, muita força, não foi uma opção. Então o Rio de Janeiro era o grande palco. E realmente foi no Rio que eu me projetei. Eu vim, depois eu fui casar lá.
Um ano depois eu fui buscar a mulher. E aí me convidou para padrinho de casamento. Aí eu sou padrinho de casamento de Enfio, fui para Belo Horizonte, todo chique, elegante, perdi a Dilma, que estava lindíssima na festa. Inclusive uma coisa que deu briga, inclusive, com a minha mãe, que minha mãe não gostou nada, foi uma foto que ele pegou com um amigo dele, eu dormindo na cama e ele com um serrote, fingindo que estava serrando a minha cabeça. E eu não queria fazer esporte em cima de jogadores e do clube. Eu queria fazer em cima da torcida. Então tinha que pegar a personalidade da torcida. A torcida do Flamengo era insultada pela torcida do Botafogo e principalmente pela do Vasco, né, de urubus, que só dava negro. Eu acho que o Enfio era o cartunista popular por excelência. E é nessa fase que ele fazia cartoons de esporte, então o poder de comunicação dele era imenso. Então eu peguei o insulto para a torcida do Flamengo e joguei no personagem do torcedor do Flamengo, o Urubu, e o do Vasco de Bacalhau. Eles andavam sempre juntos e faziam tudo contra o personagem que representava o torcedor do Fluminense, que era o Pó de Arroz, e o do Botafogo, que depois pegou o nome de Cri-Cri numa eleição entre leitores. E isso pouca gente dá importância, porque na época o chargista família não mexia com futebol. Quem mexia não era reconhecido, era como se fosse assim, uma coisa cafona. Senhor, está na hora. Podem me vestir. Eu lembro da época em que o Enfio instituiu o Urubu e a torcida do Flamengo, né, encantada, empolgada, chegou ao ponto de levar o Urubu para dentro soltar o Urubu no Maracanã, né? E ele conseguiu mobilizar as torcidas de uma forma extraordinária. Isso extrapola a função clássica, digamos assim, do cartoon, da caricatura, né, da charge política. Eu acho que por ele ser Flamengo, eu ter me identificado mais com ele. Então eu adorava ser retratado pelo Enfio. A charge que mais me marcou, que eu mais lembro dele, foi quando daquele problema todo do joelho, né? Aí o pessoal veio me entrevistar, em vez de todo mundo botar o microfone aqui na minha boca, os microfones estavam todos voltados pro joelho. O Orelhão é um personagem que chamava Orelhão porque ele tinha um capacete na cabeça, que parecia um orelhão. Ele era baixinho e tinha um companheiro malandro, um criolão, que andava com roupa branca, com aquela roupa malemolente, né, com sapato de duas cores e tal, aquele malandro do morro. Daquele menino esquálido, você sabia desenhar contra cima, tem hoje esse homem, você vê que tá vivo, é um ser vivo, não é um bonequinho de quadrinho, ele existe. Ele tá deitado, coberto, a candelária, né, e o menino acordando, falando assim, Papai Noel? O Rio fica insuportável quando o Flamengo vem. Subi pra cima, o Pasquim tava começando. Aí eu fui pra fazer esporte no Pasquim, porque era um grupo já estabelecido. E eu era muito novo pra entrar. Quer dizer, não seria da patota de jeito nenhum. Aí eu fui chamado para fazer esporte, quer dizer, para fazer um negócio subalterno, mas eu fui com o Fradinho, que estava já noutra fase. Os leitores compraram logo o Fradinho, aí deu para estabilizar, porque eu não ficaria fixo no Pasquim no início, não. Eu acho que o Enfio entra e ele chama, e ele atinge uma outra coisa. Ele bate na questão fundamental da injustiça, ele cria personagens que chamam para um outro Brasil, que não é o Brasil de Ipanema. Mas já era muito marcante, né? Uma coisa absolutamente diferente de tudo que se fazia. E era uma das coisas mais legais do Pasquim, era um dos motivos pra gente ir atrás do Pasquim toda semana. Ele era um Fradinho baixinho mesmo. O Fradinho fazia muito mais parte da minha rotina, até porque eu morria de medo do Fradinho baixinho na minha infância. Aquela cisão entre os dois Fradinhos, aquilo é ele. Você vê toda a evolução dele ali.
eu acho que o Enfio era um criador muito dialético, quer dizer, os personagens dele todos se moviam dentro de um campo de dialética, de negação e afirmação, e sempre com muita emoção. Os caras começavam a se identificar excessivamente com o histrionismo do Fradinho. E me grilava também no processo de uma fama que eu comecei a ter e que eu não conseguia corresponder. Eu não era o Fradinho, eu não sou humorista, eu não fico fazendo graça, eu não tenho que necessariamente agredir as pessoas. Ave Maria, cheia de graça, Ele fazia coisas que deixavam as pessoas assustadas. Meu Deus, o que eu estou vendo? O que será de mim depois de ter visto isso? Ai, senhor, ele não sabe o que faz. Que bundão, meu! E aí deu um susto no leitor. Resolvi matar o Fradinho, que foi atropelado, né? Que era uma espécie assim, olha, o personagem é meu e tem uma personalidade própria que é minha, tem um ser superior que o criou, e ele manda nele e tem certas coisas aí por trás, não é seus desse jeito que vocês estão querendo. E aí foi protesto, né? Esse negócio, e ele voltou, mas já voltou com mais respeito, o pessoal começou a respeitar mais. O Caboclo Amador nasceu no Jornal do Esporte, mas acabou mudando pro Pasquim. E começou a enterrar Roberto Campos, os Tragédias de Ataúde, o Delfim Neto. Todo mundo que apoiava a ditadura era enterrado no cemitério do Caboclo Amador. É bom a gente reportar essa época do Caboclo Mamador. É uma época em que havia no Brasil uma coisa bem nítida, quer dizer, havia um enfrentamento contra a ditadura. Quer dizer, todas as pessoas que tinham importância e que vacilavam, ele colocava no cemitério. Depois ele se arrependia, porque ele ficava com pena das pessoas, e o que a pessoa ia achar daquilo. Aparentemente intolerante, radical demais, ele patrulhava as pessoas. Ele tinha, né, não só aquele engajamento, como uma certa intolerância em relação àqueles que não se engajavam como ele. O humor dele era muito interior, sabe? Quer dizer, naquele cemitério do Caboclo Mamador, ele era um patrulheiro, né, extraordinário, e uma vez nós tivemos que tirar o Carlos Drummond de Andrade do cemitério. Ele botou eles Regina no cemitério, depois a Regina quase morreu por causa disso. E não deu sossego ao Enfio. O Enfio virou um superego dela, ela se atracou ao Enfio para poder dizer, me tira do cemitério. Então, o Enfio criou essa coisa do putz grila, que virou uma expressão nacional, o top. Nós tivemos um momento, uma relação bastante próxima quando nós fizemos o Pasquim, na época que a redação toda foi presa. Então, quando o Pasquim fica nitidamente no lado da oposição, a gente vai todo mundo preso. Todo mundo preso. Menos o Milor e o Enfio. Seguramos o jornal, não podíamos noticiar que a redação estava em cana. Por incrível que pareça, o período mais feliz da minha vida. Que eu acordava de manhã e dizia assim, o que eu tenho que fazer? Porra nenhuma. Eu tentava desenhar imitando o Ziraldo, porque na realidade eu tinha trabalhado com o Ziraldo me influenciou muito o meu desenho. O Enfio fazia mais o Jaguar, que era aquela coisa mais descontraída. E eu sei que a gente conseguiu enganar não sei a quantos trouxas, entendeu? O profissional, em geral, pode passar por cima de qualquer tipo de censura. A gente tinha que mandar para o aeroporto, uma pessoa lá pegava, levava para a censura, voltava. Quando não ia, extraviava e ia parar em Belém do Pará, o material. A ditadura, de certa forma, tinha medo de lidar com ele, porque ela sabia que o Enfio era um mártir em potencial, né? Porque se encostasse a mão nele, ele podia morrer, né?
Então essa fragilidade do Enfio, eu acho que era finalmente a força e a grande proteção dele. Ele era frágil, fraco e muito abusado. Aí eu pedi para trocar com o Ziraldo trabalhava no B, que estava meio cansado também, ele passava para o revezamento com o Lan e eu ia para os caderno B, onde eu já tinha um personagem engatilhado, que era o Zeferino, que foi criado no Jornal dos Esportes. Então a historinha começou no Jornal do Brasil e iniciou muito protesto. Inclusive o bode e a graúna são bichos e bichos, como todos nós sabemos, não falam, mas eles falam. Aí eu me pergunto, será que eles falam ou o Zeferino é que é ventrílogo? Eu precisava de mais um personagem para contracenar, não queria atacar direto. E eu tinha uma graúna, que eu sabia que era do Nordeste, uma cobertura onde eu morava, e tinha lá uma graúna. E ela me impressionava porque ela era tranquilíssima. E era muito mulher, era o único que eu sabia que era mulher ali. Apareceu Elomar, que é um cantor baiano, e no meio disso ele me contou que ele tinha uma criação de bodes, e um dos bodes, que o Francisco Orellana era o mais inteligente, e ele achava que de vez em quando ele entrava dentro da casa dele e comia ali. Depois tá pronto o personagem. Então os 3 personagens começaram aí. Depois ele me contou também de uma onça. Aí eu trouxe a onça guerrilheira anarquista, que era do Coliquana, Comitê de Libertação do Quadrinho Nacional. E ela comeu a graúna, por engano, porque ela pensou que era um Mickey. Era um espécie de uma crítica também ao tipo de atuação que esses grupos tinham. Aí começou a outra etapa, que foi através do Zeferino, em que eu pude dar uma carga mais reflexiva, inclusive mais teatral. Porque dentro do Zeferino, os personagens sabem que estão representando. Tem essa consciência de que estão representando, e várias vezes eles param a historinha e refletem para o leitor. Viu essa que eu dei? O meu personagem favorito do Enfio é a Graúna, sem dúvida. A Graúna é interessante, porque eu me lembro que nessa entrevista que eu fiz com ele para o livro, eu ressalto o fato da Graúna ser um ponto de exclamação, né? Ela é uma síntese tão grande que ela, na verdade, é um ponto de exclamação. A Graúna é o personagem do Enfio que mais se parece com ele. A Graúna está para o Enfio como a Emília está para o Monteiro Lobato, né? Uma das personagens femininas mais importantes da literatura brasileira tem a Capitu, a Emília e a Graúna. Grauninha! Graúna com ciúmes, proibiu Grauninha de falar com nós. Tinha o problema da patota do Pasquim, quer dizer, o Pasquim tinha uma fama de uísque, mulheres e tal, que era em parte verdade. E eu não conseguia viver no Pasquim, apesar de estar no Pasquim o tempo todo. Tinha que pegar 1000 mulheres ao mesmo tempo, eu não conseguia. Tinha que fazer grandes farras, eu não conseguia. Então começou o choque de tudo isso. Aquela entrevista foi uma entrevista meio tumultuada. O Pasquim sempre foi um mar de conflitos, quer dizer. Mas se você for ler a entrevista, não da minha parte. Não tinha plano de publicar a entrevista, porque feria muito a todo mundo que participou da entrevista, principalmente eu, Ziraldo, Milor e o Jaguar, 4 humoristas que estavam se abrindo numa catarse impressionante. O Pasquim, em boa parte, ele era seguro pela questão da união que havia contra a ditadura. Do Rio, o que existe mais para você conquistar? Ir para os Estados Unidos era uma espécie de desafio à minha imobilidade. Eu sempre tive medo de sair, por isso que eu saio muito. Eu tenho medo de mudança e por isso eu mudo. A ida do Enfio para os Estados Unidos aconteceu por uma série de fatores. Um deles, o principal, realmente foi a questão de saúde. Porque no Brasil o tratamento de hemofilia era muito precário, muito ruim. O Enfio tinha ido para os Estados Unidos para dominar o sistema por dentro. Eu quero publicar em todos os jornais brasileiros. Então era aquele negócio, ir para os Estados Unidos, usar a máquina para chegar aqui. E aproveitar para poder tentar vender as tiras dele na imprensa americana, para uma daqueles syndicates. Consegui achar leite. Fui até Montição, ninguém nunca ouviu falar. Desistam, comer não é um hábito da caatinga,
Meu Deus do céu! Pare! Vocês querem destruir os costumes da Caatinga? Restaurada alimentação, daqui a pouco nós queremos a música, o folclore, tudo. Syndicate ou sindicato no inglês é mais ou menos um distribuidor, um pool de distribuição, uma coisa assim. He had something that was very essential for success in American newspaper comic strips, which is he was able to address universal truths. Eu consegui que um dos sindicatos mais revolucionários lá, Universal Press Syndicate, e eles se interessaram pelo Fradinho. De cara eu já tive que fazer concessão. Primeiro, fazer o bloquinho, aquela tirinha. Segundo, tinha que completar o boneco. Falei, bom, uma concessão que eu posso fazer. Terceiro, tinha que ter retícula também. Mas tudo bem, a forma eu não brigo. Vamos no conteúdo. E comecei a fazer. De cara, 10 jornais compraram. Entre eles, o Chicago Tribune, que é o papa dos lançadores de história em quadrinhos dos Estados Unidos. Philadelphia Inquirer comprou, um de Toronto, Toronto Sun, e aí vários de cidades menores. Timing is a very important thing in all publications, in all social commentary. In 1975, his work was probably too radical for the broad American public. He had a problem because newspapers try to be all things to all people. Vamos dizer, em 20 dias ou 15 dias, dos 10 jornais, o Chicago publicou uma semana, começaram as cartas mais violentas, protestos de mulher de diretor, de executivo e tal, suspenderam. Philadelphia publicou um domingo, suspendeu. O que deu mais foi o Toronto Sun, que deu 15 dias de publicação. O institucional é um cidadão atento. Ele é reacionário mesmo e se porta como reacionário e tem todos os deveres de reacionário. E era muito comum nas cartas e telefonemas uma palavra, anti-americano. Eles detectaram um vírus estrangeiro. Ele estava lá para se tratar, o caminho dele era do apartamento para o hospital e de volta para o apartamento, sofreu horrores com essa história. Então a gente trocava sempre informações, ele mandando dizer como é que as coisas estavam por lá e eu dizendo para ele o que estava acontecendo no Brasil. Aí eu fui com a Vilma visitar Nova York e passei alguns dias com o Fio e com a Berenice, que moravam num apartamento bastante agradável. Ele morava no East Side, na altura do Central Park, na rua 75, me parece. Na realidade, eu não larguei nada. O cordão umbilical estava com 9.000 quilômetros. Na época que ele morou nos Estados Unidos, ele me mandava desenhos, me mandava historinhas de um personagem, inclusive, que foi um personagem que ele criou para mim. Eu ficava com aquele olhão grandão, olhando para tudo. E ele brincava falando que eu parecia um sapinho. E aí depois criou um personagem que era o Sapo Ivan, que ele desenhou a história e me mandava dos Estados Unidos. Minha mãe que pegou os desenhos que tinha e botou lá pro meu pai e falou, agora você redesenha isso aqui que eu vou ver. Então ela que acabou insistindo para ele para lançar, porque eram historinhas super legais e acabou saindo historinhas no livro de pano. Eu percebi que qualquer coisa que eu fizesse nos Estados Unidos já tinha gaveta pronta. Eu me lembrei que no Brasil, um desenho, um tracinho, um jornal pequeno me dava processos incríveis. Eu vou para lá. Eu voltei já no governo Geisel. Opa, é do interesse dos Estados Unidos que haja democracia rapidamente na América Latina ou no mundo inteiro. Então uma perspectiva brasileira se abriu para mim, de novo. E quando eu cheguei, eu levei um certo tempo para voltar ao ritmo. Povos da Caatinga! Essa é mais uma obra de
$3 milhões de minha fecunda administração. Tenho a honra de atender a mais moderna iluminação noturna do país. Ele foi morar lá em Natal por recomendação do João Saldanha. É aquele Brasil que não estivesse próximo dos grandes shopping centers que o mundo, Nova York é, e que o mundo está se transformando. Ele estava fazendo o Zeferino, que era um personagem nordestino. Ele queria estar mais próximo das origens de tudo aquilo que ele trabalhava. E aí ele indo para o Nordeste, ele poderia pegar aquilo em loco. Até que chegou a televisão. Sumiu todo mundo das ruas, as pessoas começaram a se transformar. Já que o Brasil está todo ocidentalizando, São Paulo está mais ocidentalizado que os outros lugares e as coisas estão funcionando. O Rio, eu não estou entendendo. Eu não consegui ficar no Rio. Eu tinha muito medo de São Paulo. E o Enfio estava em Natal, querendo vir para São Paulo. Ele já estava assanhado com a ideia. São Paulo, ele sempre falou pro Chico Mário que São Paulo não estava com nada, que era para mudar de São Paulo, que São Paulo não acontecia nada, que São Paulo era o fim. Quer dizer, como que o Enfio vai mudar para São Paulo? Quando eu decidi por São Paulo estava significando uma movimentação social muito grande, política. Apartamento em Higienópolis, um bairro de classe média, localizado em frente a 2 casas da TSP, perto da Polícia Federal, perto do Evaristo Arnes, Rua Itacolomi. Quer dizer, continuamos em Minas. Ele vinha morar em São Paulo e precisaria de uma pessoa de absoluta confiança, porque ele trabalhava na casa dele. Então aquela coisa, meu Deus, mas eu vou trabalhar com Enfio, porque não era para trabalhar com Tim Riquinho, era para trabalhar com Enfio. Aí eu achei muito interessante, o que ele me pediu era assim, era para criar uma redoma que ele precisava produzir e não estava conseguindo. O apartamento do Enfio na Itacolomi era uma coisa enorme, ocupava, se não um andar inteiro, eu não sei se, acho que era meio andar. Tinha uma sala imensa e sem nada. Tinha assim umas almofadas lá num canto, um aparelho de som aqui, que nem um altar no meio, uns outros sofazinhos lá na outra ponta. Ele gostava da ideia de viver monasticamente, mas dentro do Vaticano. Ele gostaria de morar no Vaticano, mas sem nenhuma daquelas móveis ali. Em São Paulo eu fui fazendo amigos assim com uma rapidez incrível, porque eu ia na casa das pessoas. As pessoas em São Paulo têm casa pra gente ir e você chama as pessoas na tua casa. Acabou de comer, cada um lava seu prato, cada um lava seu copo, põe no escorredor. Era meio que um clima meio de república nessa hora. Eu tive uma vontade enorme de participar, de ter um trabalho menos isolado. Ainda não havia condições. Uma delas era agora desenho animado e programas humorísticos de televisão, teatro, o que fosse, que eu poderia trabalhar com mais gente. A gente sentava para fazer Tempestade Cerebral e ele fazia a tempestade dele sozinho. A gente ia tentando se agarrar nas cordas ali. Eu atendia telefone e tinha que dizer que ele não estava, se ele estava trabalhando. Às vezes eu falando que ele não estava, contando uma história triste, ele na minha frente, rebolando, esmunhecando, fazendo macaquice. E eu segurando ali, né? Eu lembro de uma cena até hoje que eu nunca vou esquecer, que é ele enchendo o saco do Nilson. E ele ficava fazendo assim, o Nilson, vai, desenha. E ficava atrás do Nilson, que nem um demôniozinho, né? Aí ele pegava, de repente, a mão do Nilson e fazia assim. E falava, não para, continua daí. E aí ficava aquele desenho estranhíssimo, todo cortado, assim. Ele ensinava a gente a mexer com acasos, com inesperados e coisa, e respeitar o efeito dessas coisas também. Eu usei naquele Piratas do Tietê, em que eu faço uma homenagem para o Enfio, uma imagem mais ou menos assim, que é o fantasma do Enfio segurando minha mão e passeando pelo estúdio todo. Era meio essa ideia, né? Ele colocava apelido em todo mundo. Eu, por causa, comecei a fumar um charuto, que eu ficava meio deprimido, começava a fumar um charuto, ele falava, pai Jaú. O Glauco, que vivia perdendo documento, perdia a chave, e botou o apelido de Doril. E hoje eu até queria ter eu teria mais respostas na ponta da língua, porque ele cutucava e provocava muito, né? Aliás, ele estava fazendo análise nessa época, então ele tinha muita bagagem. Não é assim que ele quisesse impor, mas ele tinha certeza que o caminho dele era o melhor. E a gente combinou, assim, se encontrar para fazer um trabalho, né?
para o sindicato. O primeiro trabalho que a gente fez foi um folheto que traduzia em história em quadrinho, em cartoon, em linguagem de humor, as resoluções do Congresso dos Metalúrgicos de São Bernardo. Era a primeira vez que se fazia um negócio daqueles e foi muito legal. Tinha um núcleo que funcionava em torno do Enfio, na casa dele, e que fazia trabalho para sindicatos e para o MDB também. Se juntava no final de semana e criava várias coisas, né? Então, aquilo teve um resultado muito interessante no começo, né? Mas depois, da lua de mel, cada um começou a seguir seu próprio caminho, né? Então essa ideia já foi afastada, a ideia de ter uma central única dos cartunistas, né? Depressa! Grauninha, depois de perder a cena, começou a perder o equilíbrio! E a gente não pode fazer nada. Pode dar comida pra ela. Lá vem você de novo com essa mania de distribuição de renda. Eu e Pancho Villa só que invadimos os Estados Unidos até hoje. Eu, quando escrevo carta, realmente eu perco a compostura. Ele contava como é que era, como é que não era, pelo menos 3 por semana. Percebi que era hora de publicar aquilo, de mostrar para as pessoas a realidade da vida de um brasileiro nos Estados Unidos, que é ser cucarate. Tem as cartas aí? Eu falei, eu não, joguei tudo fora. Você jogou fora as minhas cartas? Eu falei, joguei, ué. Eu li e jogava fora. Eu pensei que você estava escrevendo para mim, não para a posteridade. Resolvi colocar a barata para traduzir. Na realidade, as mulheres começaram a renegar a capa. E no lançamento em São Paulo e no Rio, as mulheres compravam sem a barata. É o traço vivo, é o traço vivo. Eu tenho coisas do Ziraldo, do Jaguar, do Cláudio muito, do Fortuna, do Carlos Estevam. E hoje, por exemplo, pegando cada vez mais coisas do Mudor. Acho que o Enfio maduro, né, o Enfio dos últimos tempos, ele certamente é muito melhor do que o Enfio quando estava começando. Ele vai chegando à sua essência do traço também. O traço dele era uma coisa muito rápida, tinha ficado quase um traço automático. O Enfio fazia questão que o traço fosse mal acabado, que ele tivesse aquela incompletude que tinha no traço. He had a busy style. His line was busy, doing something all the time. And his characters are able to evoke an internal emotion. It's very unusual, and I think the man himself, obviously, was internally very emotional. Ele buscava a representação funcional mais eficiente. O desenho é uma viagem além de qualquer outra possibilidade. Que é o seguinte, o desenho é mágico. De cara você já é especial. Você desenha e faz uma coisa mágica. Esse ato mágico de desenhar dá uma distância com as pessoas. Espírito Santo, Espírito Santo, porque quando a gente vai escrever, a gente põe terno e gravata, em geral. Agora, uma carta pra mãe não adianta. Ela vai falar, meu filho, isso é besteira, eu te conheço. Ela não me chama, inclusive, de Enfio, é Henriquinho. Quer dizer, eu tô desmoralizado. E eu me alfabetizei, Deus sabe como,
Eu comecei a escrever pra valer nas cartas da Isto É, em 1977, ou seja, eu tinha 33 anos. Então eu me realizo mais porque eu descubro mais coisas escrevendo do que desenhando. Cada semana nós e os militares esperavam ansiosamente dormir na porta da banca para ver o que ele ia falar na Isto É. O governo era muito bravo e a gente fica com medo, é bom levar a mãe junto. Realmente tentava, usando a mãe, a própria mãe, fazendo todas as chantagens, digamos assim, emocionais, né, e afetivas da relação com a mãe para amolecer o ditador, né? Só tem medo do ridículo quando a mãe não gosta da pessoa. Não, eu tenho uma mãe e de vez em quando eu olho para ela, eu percebo o meu tamanho, sabe? Eu percebo que eu tenho um umbigo, que eu fui gerado, que não é bem assim, que eu não sou super-homem. Eu acho muito importante ter mãe. Eu acho que ele fala umas coisas muito sérias e que a gente sabe que é verdade. Ela tinha medo às vezes. Quando ele, por exemplo, nas cartas da Isto É, quando ele avançava muito, né? Ele falava muita coisa, ela telefonava para ele: meu filho, você ficou louco, você falou tal coisa, não pode falar, você vai ser preso, não pode, tem paciência, não faz isso não, ficava nervosa. E a mãe tinha um filho que estava exilado. De repente o Brasil inteiro ficou sabendo que existiam 10 mil exilados. Aí deu uma cara para o exilado. O exilado se chama Betinho, irmão do Enfio, filho da Dona Maria, um ser humano. Nas doces cartas, amorosas cartas, né, em que ele, com muito humor, ele na verdade dialogava com a ditadura, né, sem precisar fazer isso diretamente. Né. A hemofilia, um dos componentes da hemofilia é a marginalidade. A hemofilia transforma o hemofílico num ser especial, quer dizer, ele lida com a vida de uma maneira completamente diferente de nós, né? Completamente diferente, porque ele vive com a espada sobre a cabeça. O Riquinho tinha muita raiva da hemofilia. Ele brigava, ele não lutava contra ela, pra sarar dela não é isso, mas ele brigava com ela 28 horas por dia. Então, quando ele estava trabalhando e tinha derrame, coisa muito comum ter derrame no joelho, muito comum, o humor dele era do cão. Então, você conseguir manter o bom humor, tendo constantemente dor no joelho, no cotovelo, é muito difícil. A falta da dor é, para mim, a maior alegria. Eu consigo agora me solidarizar mais com quem está sofrendo. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele era uma pessoa muito frágil, muito limitada em termos de saúde, ele era um camarada que enfrentava a ditadura, que escrevia sobre os generais, que não tinha medo de... Aparentemente ele podia ser preso, podia ser torturado e podia ser morto, né? Uma época super barra pesada como aquela. O humor para ele era estar de graça no sentido religioso. Não é uma coisa descartável, não é consumo, não é entertainment. Isso ele sempre fez, realmente, tentar tirar algum humor das situações mais adversas que ele pudesse estar vivendo. Eu tenho irmão, exilado, aquelas coisas todas. Meus amigos de infância, todos estavam de alguma forma com grupos políticos, clandestinos a maioria. Então eu fui me isolando para proteger o meu trabalho. Isso caiu, foi a descoberta do baldo. Acabou o meu medo e eu quero voltar de novo a ter contato com as pessoas. É o oitavo andar. Oitavo? É o oitavo andar. Obrigado. O personagem, o Baldo Paranoico, foi uma criação a quatro mãos com Enfio, e a gente já tinha há algum tempo pensado nisso. Vamos fazer um personagem juntos e tal. E na época, com aquela barra super pesada política que estava o país, todo mundo vivia na maior paranoia, né? De quem é que vai ser o próximo a ser preso. Foi o personagem que mais refletiu aquele momento, aquele clima, aquela angústia coletiva e aquela paranoia. Só que a paranoia era real, quer dizer, um medo. Eu acho muito pobre a especialização, quer dizer, só saber se manifestar através ou escrevendo ou desenhando. Ele criou um programa de televisão, no TV Mulher, onde ele era o personagem. E ele se transformou num personagem de quadrinho dele mesmo, quer dizer.
E ele mais tarde, pouco tempo mais tarde, entrou na Globo e fez o programa dele, que era genial, simplesmente genial, né? Foi um programa em preto e branco, numa TV coloridíssima. Ele tinha esse lado de embarcar em várias aventuras ao mesmo tempo. Tudo que era novidade, parecia que ele já estava sabendo há muito tempo, que dominava tudo aquilo, né? Se tu prevê com absoluta certeza que a inflação no mês de julho será de 6%. A mamãe, ela trabalhava com ele na TV Globo, com Enfio, né? Na TV Globo. E a Globo mandava todo dia buscar a mamãe no dia do programa. Ela ia, arrumava direitinho, né? Perguntava que roupa que punha e tal. O bêbado com chapéu coco fazia irreverências mil pra noite do meu Brasil que sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu num rabo de... E o Enfio, heroicamente, estava batalhando para trazer, o Betinho de volta. E aí aquelas coisas, a gente tenta fazer concessões. E concessões foram feitas, quer dizer, mas tinha uma coisa maior, que era trazer o Betinho para aqui de volta. O Brasil, lancei que uma dor assim... O fato é que a partir desse momento, você sente uma pressão muito maior da sociedade e o país a ditadura vai cedendo, até que você tem, no final dos anos 70, um momento que é um momento muito bonito, que é esse momento da volta, um momento da anistia, um momento do reencontro. Foi uma grande festa. Eu acho que foi um dos momentos mais impressionantes, assim, de alegria cívica, né? Quando o Betinho voltou, eu fiz um almoço para ele. Nós fomos esperar no aeroporto, depois fiz um almoço. Fiz um frango molho pardo. Porque era muito tempo querendo aquilo, muitas vezes achando que não ia acontecer, né? E de repente estava ali. E à noite, eles foram ao teatro, deu o show da Elis, onde ela estava cantando Bêbado Equilibrista. Porque ela tocou fundo com a alma que ela deu em todo mundo. Eu do PT, Teotônio Vilela do PMDB. Fiquei um ano convivendo, fazendo o que ele queria. Aprendendo uma série de coisas, era uma pessoa fascinante. Eu não concordava com algumas coisas, mas era fascinante. Eu fiz uma entrevista com ele pro Pasquim, e quando terminava a entrevista, eu não tinha uma frase de efeito dele, a gente tem que terminar numa, né? Tchau. Eu criei essa. E Teotônio, diretas quando? Diretas já. Compromisso com as diretas acabou lhe custando uma das coisas mais caras a ele, que era a página na Isto É. E aí, quando nós não conseguimos as diretas e veio o colégio eleitoral, o Enfio continuou não aceitando e fazendo charges contra o Tancredo, contra a ida do Tancredo ao colégio. Estão sempre procurando arrumar um jeito de pegar aquilo que faz oba. Eram muito mais de oba do que de epa. Eu me lembro que no fim da vida dele, ele estava vendo o quadro político se transformar numa coisa que ele chamava de maionese. Quer dizer, eram os grupos todos se compondo de uma forma meio indecente. Aí eu sou meio cumprido na história, quer dizer, eu acredito, eu tenho esperança, eu tenho fé numa transformação do mundo. O livro com mais cara de livro, acho que é A Viagem da China. E é muito bom. E eu tive um choque muito grande de ver os cartunistas chineses, em que eles recebem o mesmo que todo mundo, primeiro. Não tem aquela carga de projeção. É que não é voltado para o riso,
é voltado sempre para um tipo de proveito. Isso não tem nada a ver com comunismo ou socialismo no momento na China. E eles não entendiam o que eu fazia, como eu também não entendia o que eles estavam fazendo, que onde é que estava o humor dele. Ele fez uma antropofagia legal da China e devolveu em termos que as pessoas podiam entender. Porque o filme é a partir de uma notícia que sai no New York Times e que muda a vida de um país. Que pode ser qualquer país. Que no caso é uma ilha que tem perto de Granada, etc. Mas é um pouco em cima dessa situação da América Latina com a redemocratização das elites. Olha, do Deu no New York Times eu me lembro de algumas cenas muito loucas, entendeu? Assim, de concepção. O Enfield, eu acho que o Enfield fez o filme como se estivesse fazendo um grande cartoon, entendeu? Com a liberdade de fazer um grande cartoon. Isso era o que me impressionava. Eu estou desenhando meu filme está todo desenhado. Agora, se ficar igual tá no desenho, vai ser o maior filme do mundo. Nós vamos conseguir 1/10 do que está no desenho. A minha fala era de um correspondente americano, inglês. E aí eu só tenho uma fala, que é assim: e se os marines chegarem? Eu acho que mais 2, 3 filmes ele estaria no ponto e estaria fazendo uma coisa absolutamente redonda, como eram os cartoons e as páginas e o texto dele. Ele nunca assumiu a AIDS. Quando deram a notícia para ele, ao contrário do Betinho, do Chico, ele pegou um jornal, foi pro banheiro, sentou na privada e ficou lendo como se não fosse com ele. Assim como ele não tomava conhecimento da hemofilia, ele não quis tomar conhecimento da AIDS. O Enfield morreu basicamente de Brasil, né? Bom, eu acho que o fato de nós termos perdido Betinho, Enfield e Chico Mário por uma transfusão de sangue contaminado, eu acho isso uma sacanagem, entende? Eu acho isso um absurdo, acho que isso é um crime hediondo que não pode acontecer nunca mais com ninguém. Foi realmente uma perda, e é uma perda para o país, uma perda para a cultura, uma perda para todo mundo, porque você não faz um Enfield, não é assim a todo momento, não. O Enfield era uma pessoa muito especial. O Enfield tinha uma característica interessante que hoje, enfim, serviu muito de exemplo para a gente. Ele não mandava os originais para os lugares, né? Ele foi um dos primeiros cartunistas a usar xerox. E aquilo era uma postura dele, inclusive política até, de preservar o seu próprio original. E eu cheguei, ele, vamos lá tirar xerox. Mas para quê? Não, porque eu só mando xerox, eu fico com os meus originais todos. Ele fazia muito mais do que isso, porque às vezes ele trabalhava o xerox. Ele tirava xerox, retrabalhava o xerox, tirava de novo. Então ele usava... Pô, o xerox era o computador da gente na época, né? Dentro do acervo que eu recebi dele, tem mais de 15 mil trabalhos originais e mais alguns outros, recortes de jornais, várias coisas, inclusive, que não tem original. Eu estimo que tenha ainda para pesquisa, essas coisas, em torno de mais, pelo menos uns 5 mil trabalhos, além desses. E os planos que eu tenho são para exatamente fazer um trabalho de catalogação e pesquisa. Eu acho que o Enfield era um empreendedor. Além do fato dele ser um artista, ele era um empreendedor. E com isso ele deixou um rastro enorme do trabalho dele, da arte dele,
e que felizmente aos poucos está sendo resgatado. Meu trabalho está muito nisso, na solidariedade na dor, muito doente mineiro. Então eu nunca vou parar de desenhar por causa dessa solidariedade. Graúna, é pra parar agora. Eu te aviso a hora. Breque! Entrou errado, Zeferino! Tu não tem ouvido pra música não, hein? Ê, mundo bom! Lá vem o Zeferino, bebadinho de tudo, me pisotear, estrangular. Zeferino, o que é isso? Come, não bate ninguém com o estômago vazio. Que bonitinho! Zeferino, cada vez uma novidade. A rotina nunca destruirá nosso lar. O governo feio. Governo bobo. Tô com saudade do AI-5. A gente brincava tanto de se esconder.